Nós hoje estamos recebendo um amigo querido que vem do Mato Grosso do Sul. Anotaram? É esse o endereço certo. Porque eu já não sabia nem quantas lagoas era. Não é? Me perdi nas lagoas. Tem muita gente, muita lagoa, gente. Aí é isso aí. Então, Sebastião Camargo, escritor, pessoa extremamente estudiosa dentro de todo o conteúdo, legado que se traz dentro do Espiritismo, com Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, e todo o recurso que ele busca desse autoconhecimento para poder passar para a gente. Ele vai dar uma palhinha hoje, de repente, aí, do Autocura, e amanhã, no nosso encontro, das 9 às 13 horas. Então, é isso. Vamos fazer uma prece. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos abranda nos corações, nos acolhe nos braços e sentimos a serenidade que invade a nossa alma. A Ti pedimos, Senhor, nos envolve nesta família de amor, e a Ti, Joana de Ângeles, mentora querida e amorosa da nossa casa, lhe pedimos que envolva com todo o seu carinho e inspiração Sebastião Camargo, amigo querido, que nos vem trazer os vossos ensinamentos. Graças a Deus. Ela falou que deixa eu ficar de pé. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido neste lar de esperanças, nesta universidade de almas, neste hospital de misericórdia. Sabemos que a imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Por isso, segundo Leon Denis, o Espiritismo não impõe, ele propõe, e o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. E como bem define Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo, porque os espíritos se manifestam em todos os lugares. Assim sendo, a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. De modo, como espírito com a consciência livre, intencionando trocar ideias com vocês, e lembrando de Richard Bach, o autor de Fernão Capelo Gaivota, de O Messias Indeciso, Longe é um lugar que não existe, etc. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que já sabemos. E fazer é demonstrar que nós sabemos.
E analisando a estrutura do espírito em sua profundidade, ou para ser mais exato, com Joana de Ângeles, quando ela fala em sua complexidade, você já respira fundo, senta, que vem coisa. Mas quando a autora fala na sua imensa complexidade, a individualidade que é o espírito em si mesmo, expressa-se através do eu superior, para enfrentar no eu individual, tendo como centro consciencial o eu pessoal, as experiências de nossas outras realidades. Entenderam tudo? Então, o espírito, segundo a autora, tem quase a idade do universo. Ele se expressa através do eu superior. Ele, o Deus interno. O eu superior, o Cristo interno. Num dado momento, o próprio Jesus disse-nos: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Então, neste momento, o eu superior é o médium. E, para quem não sabe, ele tem outro nome também. Além de o Cristo interno, pode ser chamado de vontade, segundo Joana de Ângeles, que a vontade está a serviço da consciência profunda, e é esta personagem, conforme Leon Denis, a maior de todas as potências no espírito, e, ao mesmo tempo, ele se expressa através da mente, que também é um campo imensurável de recursos inesgotáveis, e a mente, o perispírito, o subconsciente, o corpo biológico é o que nós chamamos de personalidade. E a alma é o centro desta personalidade. A consciência, que ela chama de eu pessoal, essa personalidade, o eu individual. Ficou melhor um pouquinho? Quer que troque em miúdos? Então, no ato da encarnação, segundo Allan Kardec, o espírito, na velocidade de um relâmpago, já tentou calcular a velocidade de um relâmpago, ele constrói o seu perispírito para gerenciar o futuro corpo. E a alma será a consciência condutora desse universo mental, perispiritual e físico. E eu pergunto a vocês, vocês é que estão no comando da mente, em sua completude, de todas as funções perispirituais e físicas, ou estão aprendendo a lidar com este povo? Eu já sei curar uma unha encravada, por exemplo. Então já estou aprendendo alguma coisa. Já sei, porque estudei a Gênese com Allan Kardec, estudei antes o Livro dos Médiuns, e no Livro dos Médiuns eu aprendi a criar átomos, transformá-los em alimentos e também em medicamentos. E na obra A Gênese, aprendi a criar moléculas saudáveis, usando a fonte permanente de energias que existe tanto em meu perispírito, quanto em minha mente, quanto em meu corpo biológico, para a construção da nova realidade. Porque quando falamos de autocura, estamos falando de um patrimônio que está à nossa disposição, que já existe em nós. E quando estudamos Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, ela narra que o corpo é uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, só no corpo biológico. Ainda à disposição, neste corpo, existe um médico interior, à disposição da mente, aguardando as ordens para agir corretamente. Mas vários outros autores, a partir de Allan Kardec, o perispírito é uma fonte permanente de energias com maiores possibilidades do que o próprio corpo, porque cada átomo perispiritual tem a experiência somada de todos os átomos biológicos.
Cada célula perispiritual tem o conhecimento de todas as células biológicas, por exemplo. Por isso que no perispírito, segundo Kardec, com cada partícula enxergamos, ouvimos, ou temos nelas todos os sentidos somados. De modo que, se eu tenho uma noção do que é o meu corpo, principalmente do que é o modelo organizador desse corpo, e a construtora deste modelo, que é a própria mente, e se eu souber que não é a mente o elemento perturbador, porque eu fico olhando a mocinha, fica tão retraidinha, quando a gente acusa-na das perturbações. E ainda queremos acusar o seu filho, o pensamento. É ele o perturbador. A mente e o pensamento não tem nada a ver com isso. Segundo Kardec, é a minha inteligência que vai definir o que eu vou pensar. A minha inteligência daquilo que eu quero criar é que vai definir o que eu vou imaginar. Por exemplo, alguns, não faltou a aula de biologia, como a Pamela, que está aqui, creio que ela passa de vídeo com a mãe dela, a Beth, que elas vieram de Resende. E quando eu falar, imaginem no interior de um microtúbulo, um microvórtice de energia. Vou começar ainda para ficar mais fácil. Imagine um microvórtice de energias infindáveis, no interior de um microtúbulo, na intimidade do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma, no núcleo ou na consciência celular. Imaginaram? Se eu não sei o que é, como que eu vou imaginar um negócio desse? Agora, se eu tenho noção, por isso que Allan Kardec define a inteligência como o primeiro passo. Isso está na obra A Gênese. É o espírito encarnado neste corpo, de acordo com a sua inteligência, é que vai moldá-lo segundo as suas necessidades. A natureza, o eterno arquiteto, fornece somente o material, a matéria-prima, os fluidos que são inesgotáveis, dentro e fora de nós. Então, quanto mais noção eu tenho do meu corpo, eu vou dar a ele o alimento que ele necessita. Não por acaso, o pai da medicina já afirmara que seu alimento seja seu medicamento. E aí nós achamos que alimentar o corpo é quantidade. E comemos além da conta. E ele gasta uma média, quando comemos o necessário, uma média de 40%, somente para fazer a metabolização do que foi assimilado. Mas quando excedemos na dose, por exemplo, o modelo organizador biológico, a parte mais simples do perispírito, que erroneamente chamamos de duplo etérico, que na realidade é triplo etérico, no qual existem átomos aquém do hidrogênio, compondo os princípios vitais, no universo dimensional dos átomos do sistema periódico, chamando de fluido vital, e após chamado de psiátomos, tendo o primeiro núcleo nesse corpo, organizando e mantendo a vida. E sabemos que esse universo perispiritual tem 7 elementos que o constituem. 3 dimensões que eu acabei de citar, uma que antecede o corpo, uma na qual, segundo Joana de Ângeles, o corpo está mergulhado, outra que está gerenciando o próprio corpo. Ou seja, uma gera a vida, outra nutre a vida e outra organiza e mantém a vida. Se eu tenho a noção que tenho isso à minha disposição, e agora as 4 funções desse universo, somente no primeiro núcleo do psiátomo. Está muito confusa essa linguagem? Vai ficar um pouquinho mais complexo, depois eu volto e trago para a realidade.
porque eu não estou ensinando nada a vocês, eu estou lembrando que vocês já sabem. Por exemplo, você já não foi um átomo? Antes de ser um átomo físico, foi um átomo primordial. Você se uniu com ela, que era um outro átomo, e as duas juntas se transformaram na matéria elementar. Não foi isso a nossa história, a nossa origem? E juntando-se com mais alguém, transformaram-se na estrutura do fluido universal, para que alguém pudesse pensá-las. Então, quando alguém pensou, vocês foram atraídos pelo pensamento de alguém. Que, segundo Leon Denis, na obra O Grande Enigma, gravamos nestes fluidos as nossas virtudes, a nossa inteligência. Quando nós comemos o necessário, o éter físico, que nós chamamos de éter químico, que assimila e desassimila, ou canaliza e excreta, ou o elemento catabolizador e anabolizador ao mesmo tempo. Então, ele assimila e, ao mesmo tempo, excreta. Quando comemos além da conta, ele não consegue trabalhar e sobrecarrega o segundo éter, que nós chamamos de éter vital, o que gera elementos para que a promoção da vida possa acontecer. O responsável pela energia criadora, que nós chamamos de energia sexual. E quando sobrecarregamos esse segundo éter com excesso de alimento e ainda usamos o sexo de maneira desregrada, esquecendo que, segundo Emmanuel na obra Vida e Sexo, o mecanismo é espírito, vocês na origem. O princípio inteligente do universo e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Agora, a energia sexual como recurso da lei de atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo gera cargas magnéticas em todos os seres face à sua potencialidade, ou a potencialidade da qual ela é revestida. Força, vitalidade, vida, que é o Evangelho do Cristo na ação. E quando sobrecarregamos ou usando indevidamente essa energia, nós perturbamos o terceiro éter, que é o éter luminoso, responsável pelos nossos sentidos. Aí a visão começa a diminuir, a audição vai indo de mal a pior, a sensibilidade já não atende, o olfato e o paladar muito menos. Só por conta de usar indevidamente este recurso. E quando usamos indevidamente os olhos para ver o que não deveria ser enxergado, ainda não tem olhos de ver além da forma, ouvir além dos sons, eu vou escutar o que eu não preciso, conforme o espírito Sheila. Se eu escuto a fofoca de alguém ou escuto atrás da porta, eu queimo os meus ouvidos. Sheila. Se eu falo além da conta, quando eu julgo, quando eu condeno alguém, conforme Emmanuel em Pensamento e Vida, tudo que eu julgar, tudo que eu condenar no outro, eu gravo de forma indestrutível na minha própria consciência, na minha própria alma, para mais tarde vivenciar tudo que agora condeno no outro. Então, quando eu uso indevidamente os meus sentidos, eu vou perturbar o quarto éter, que nós chamamos de éter refletor, que constrói o que nós chamamos de instintos, que tem como função organizar e preservar a vida e definir o nosso comportamento. Um comportamento harmônico, onde eu vou para a cama para dormir. E sei que não é a quantidade de sono que vai repousar o meu corpo, mas sim onde, com qual objetivo ou com quem eu vou estar. Eu posso não dormir coisa alguma, porque eu já passei 24 horas do dia palestrando ou viajando, sem ter condições de dormir. Agora já criaram uns carros que se a gente der umas cochiladas, ele não sai das faixas.
Então, de vez em quando, a gente pode desdobrar, né? Mas, quando a gente não tem, você tem que ficar aceso, senão você desencarna antes do tempo. Então, se você estiver fazendo coisas enobrecedoras, você não precisa dormir, porque o que você faz já te vitaliza. Por isso que Joana de Angelis narra que boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções e estimula o progresso. Então, conforme nós vamos construindo esses instintos, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no início o homem só tem instintos. Não é o que está aqui no capítulo 11, no item 8? Mais avançado e transformados, sensações. Mais instruídas e purificadas, emoções. Mais sublimados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes experiências, todas as sublimes revelações. Não é isso que está nesta obra? Agora, em que ou o que nós vamos comer para transformar nos instintos? Couve? Batatinha? Cebola? Porque tudo isso vai culminar como instintos. E quando penso, crio condicionamentos psíquicos também. Quando eu repito esses condicionamentos, eu transformo em hábitos. Hábitos repetidos, geramos também novos instintos. Então, eu posso estar assimilando os instintos de uma planta, porque vegetais têm instintos. Eu posso incorporar instintos constituídos ou criar instintos a partir do meu comportamento. Mas o que eu assimilo ou os que eu crio define o meu comportamento. Isso é um fato que não há como negar. Por isso que Joana de Angelis narra que a personalidade em si, basicamente, é feita de substâncias e de essências. As substâncias advindas do meio ou da minha realidade inconsciente, formando o subconsciente, define o meu comportamento. E as essências que dimanam da minha consciência, a alma que encarnará para governar essa realidade e as outras que prestarão apoio, eu encarno só no ato da concepção ou a cada segundo? O que pensamos disso? Porque Allan Kardec, no item 76 do Livro dos Médiuns, o pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Mas Joana de Angelis nos narra que nós pensamos, em média, 95 mil pensamentos a cada 24 horas. Está lá em atitudes renovadas. Então, a cada 24 horas, eu posso encarnar 95 mil realidades diferentes. O que você quer encarnar agora? Paciência? Ela narra que é a tranquilidade interior. Você construiu isto? Eu ainda não construí muito, não. Então, não dá para encarnar aquilo que eu não possuo. Eu vou precisar treinar isto. E como é? Ela narra que para treinar é a ciência da paz. Então, eu preciso treinar isso e após o exercício da ciência da paz, eu vou construir através do dever fielmente cumprido, estado de consciência tranquila. E, ao mesmo tempo, se eu quiser dialogar com os meus órgãos, que ela nos ensina a curar-nos, num diálogo terno e amoroso com as nossas imperfeições morais. Você sabe me dizer qual a cor da ternura? Qual a sua forma? É um ser ou um sentimento virtual, que a gente não vê? É um ser com o qual você pode dialogar? Que são as virtudes? Nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo narra, tem a colinha aqui. A fé é mãe de todas as virtudes, e inclusive do próprio amor. E num diálogo terno e amoroso, eu vou precisar
de encarnar uma das filhas da fé, que é a ternura, e, ao mesmo tempo, se a virtude que nós chamamos caridade representa o amor na ação, caridade é um ser. No evangelho que eu estou mostrando, dependendo da tradução, o espírito caritas, num dado momento da leitura ou da mensagem, eu sou a caridade. Se é um ser. A fé é mãe da esperança e da caridade, não é Paulo de Tarso? Então vamos imaginar o processo da autocura. Eu vou conversar dialogando com as minhas imperfeições morais, que são muito piores, segundo Allan Kardec, do que os maus espíritos, chamados de obsessores. Não são eles que me perturbam, são elas que os atraem. Kardec. Se duvidar, pode ir em obras póstumas. Vá lá na Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, e vocês vão ver este fato. Que o coronel M começa a reclamar para Kardec, falando que os espíritos estavam perturbando. E Kardec falou, isso não é possível, mas supondo que fosse, você não vai vencê-los com baionetas. Porque pior do que eles são as nossas más inclinações. Só existe 2 meios para curar-nos ou livrar-nos da presença deles. A prece fervorosa, vem a fé outra vez, e os esforços sérios para nos modificar moralmente. Os únicos meios, segundo Kardec. Aí nós queremos, na reunião de desobsessão, afastar os maus espíritos. Aí o obsediado não muda, ele arruma outras companhias. E até quando a gente vai ficar atendendo? E o pior não é isso. Que a maioria das perturbações, segundo Kardec, porque ele narra que na maioria das vezes somos os nossos próprios obsessores. E eu manifesto as perturbações morais do meu inconsciente, que assume momentaneamente o meu consciente, perturbando o meu subconsciente e isolando-me do meu superconsciente. Entenderam? Vou na câmera lenta. O meu inconsciente grava as minhas vivências que não foram aprimoradas. Palavras malditas ou ditas mal são seres vivos, segundo Eurípides Barçanufo e Emmanuel. Uma palavra mal colocada pode matar, mas bem colocada pode infundir consolação e vida, segundo Emmanuel. Pensamentos são seres vivos, são entes vivos. Ideias são entes vivos. Se perturbadores, pensamentos, se perturbadoras as ideias e palavras, segundo Eurípides Barçanufo, elas ficam, ou eles ficam em torno de quem os criam, ajudando ou perturbando. E são essas ideias perturbadas ou perturbadoras que geram o que, segundo Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, narra de vibriões psíquicos, vírus, que atacam o próprio Criador, em primeiro lugar, o seu DNA, e desorganizando o cronograma organizacional de suas células, ele adoece. E eu preciso mudar esse cenário. E ela nos ensina com ideias enobrecedoras, com planos de futuras ações benéficas, eu vou criar uma energia equilibrante que vai reorganizar os complexos campos celulares, a começar pelo DNA, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Ideias são pensamentos somados. Um pensamento, outro pensamento convergente, eu formo uma ideia que é a soma de vários seres menores. Agora, esses pensamentos, qualificados pelos meus sentimentos, vai transformar-se naquilo que eu pretendo. Num hormônio para reorganizar o corpo, criar novas leis para pacificar as células,
ou em forças vitalizadoras para a reconstrução dos próprios tecidos. Está ficando mais fácil agora? Não adianta fazermos uma oração belíssima sem saber o que estamos dizendo. Muitos sequer sabem o que é oração. Pensa que sabem orar. Porque para a autora citada, orar é iluminar-se de dentro para fora. Então eu vou mergulhar a minha essência consciencial de alma encarnada na minha consciência profunda, com um propósito enobrecedor. Então, quanto mais nobre for a minha intenção, quanto mais lúcido esse pensamento, mais eu vou aprofundar nesta consciência que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, que ela é a criadora do próprio corpo, e vou voltar desta consciência, conforme a autora, fecundado por essa nova realidade. Por isso, noutra obra, ela narra que a oração é o mais perfeito mecanismo para planificar-nos na ação. É a mais potente alavanca no processo da autocura. Só que ela entrega de bandeja na consciência do indivíduo, do espírito imortal. Existe um repositório de força, vitalidade e vida inesgotáveis, que nós chamamos com outro nome, Evangelho, que segundo Emmanuel não está aqui no livro de fato, nem acolá na Bíblia, porque aqui fala do Evangelho, não é um livro, mas sim uma força que existe em nossa consciência, que é a soma de nossas virtudes, o amor que reúne e condensa todas as sublimes experiências vivenciadas, e agora só desce quem subiu. Essas virtudes vão transformar-se no plano mental, quando oro, em hormônios psíquicos e físicos, para reordenar os tecidos perturbados, as emoções desgovernadas. E é mais ou menos assim. Se o diálogo é terno e amoroso, eu vou imaginar o amor e vou imaginar a ternura. A ternura como agente e o amor como substância que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, conforme consta na obra Plenitude, de Joana de Ângeles. Então eu vou envolver a algo que eu reconheço que é um ser, uma emoção, um instinto, uma sensação, um sentimento, um pensamento. Todos eles são seres. Instintos são pequenas almas que se unem para nos ajudar a governar os órgãos. Pietro Baldi, a grande síntese. Eles não pertencem diretamente nem ao corpo, nem à alma, nem à consciência. É a ação dos elementos invisíveis inerentes à natureza. Allan Kardec, a Gênese, no capítulo 3º. Então, são pequenos seres que nos ajudam a governar os nossos corpos, perispiritual e físico. Então, quanto mais eu tenho noção da existência deles, mais fácil o diálogo. Então, se eu quiser transformar a tristeza, eu preciso encarnar a virtude oposta, segundo Joana de Ângeles. Encarnar frações da alegria para transformar a tristeza em alegria. E ela seria, no processo depressivo, a emoção perturbadora. E eu não estou blefando. Eu cheguei a tomar 25 doses de psicotrópicos, achando que esses medicamentos curariam a minha depressão. Eu dizia que era minha, eu registrei em cartório e não era espírita, me apeguei ao negócio e ninguém me tirava. E depois percebi que a depressão era um ser que eu criei, mas não era meu. Mas me levou para um abismo que eu não via possibilidade de sair.
porque é isso que ela faz com a gente. E quanto mais eu lamento, mais perturbadinho eu fico. Até que eu fraciono a minha personalidade em duas, aí eu fico bipolar. Ora eufórico, querendo sair do buraco, ora apático, querendo ficar por ali mesmo. E se eu queixo-me um pouco mais, a síndrome no pânico. Agora já não são duas, várias frações da minha personalidade. Eu não sei qual a que vai assumir e em qual lugar. Ora, o pavor assume o comando de minha vida. Ora, o medo do escuro. Ora, o medo de lugar fechado. Ora, o medo de gente. Ora, o sentimento de perseguição, ideias suicidas. Eu não sei quem irá manifestar e quando. Antes de começar a depressão em si, começa com a criação de um mocinho que aparece, chamado medo. E ao invés de encarar a situação, à semelhança de quem conheceu o desenho animado Leão da Montanha, saio pela esquerda, pela direita, pela retaguarda e não enfrento a situação. E Joana de Rantes narra que quanto mais eu fujo, mais a coisa fica complexa. Cada tentativa intencionando resolver, mais a coisa fica fácil. Então, quando eu não encaro a situação, do medo nasce a insegurança. E na próxima tentativa, a insegurança cresce, engravida e gesta e dá à luz a ansiedade. É um tormento 24 horas por dia. Aí eu penso que ela se nutre de pães, de guloseimas, assalta a geladeira na madrugada, na padaria, e é uma emoção. E emoção se nutre de emoção equivalente ou se ilumina com a emoção oposta. Se é insegurança, se é ansiedade, eu vou encarnar a autoconfiança. Se é o medo, a coragem, segundo a autora. Se há dúvida, a fé, que é mãe de todas as virtudes. E se for o desespero, a esperança. E assim por diante. Então, um diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais. Dependendo da imperfeição, a ternura vai estabelecer o diálogo, mas encarnar na estrutura a virtude oposta. Joana de Anjos narra que a esperança é a doce presença do amor. E para a autora, o amor é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E a emoção é uma delas. Então eu vou gerar a estrutura da alegria na intimidade da tristeza. Vou alimentar a minha meta, ou esta criação. E vou fazer o processo que nós chamamos de ressignificar a ação. Ficou mais ou menos claro? Então, apareceu no campo mental o pensamento perturbador, eu vou apresentar o pensamento pacificador. Se apareceu a emoção com a característica X, filha do orgulho, eu apresento a humildade. Filha do egoísmo, o altruísmo. Uma vez pacificada a emoção que causa, que é a base da perturbação enfermiça, agora eu posso conversar com o efeito que está no órgão físico. E com a mesma energia, num diálogo terno e amoroso com o meu coração, com os pulmões, com o fígado, ou seja, qual parte for. Eu vou abraçá-lo, à semelhança do que fiz com a emoção, convidando-as a mudar o curso, de tristeza para alegria, e como eu disse, agora convidar o órgão com a perturbação enfermiça que volte à normalidade, porque está cessando a perturbação que o enfermava, e agora eu estou
com os hormônios que eu estou gravando em sua consciência, construindo uma nova forma comportamental desse próprio órgão. Se eu estudei e sei, eu posso mergulhar dentro do órgão, segundo a autora, nesse meandro de conjuntos celulares e envolver as células em vibrações de amor, convidando-as que volte à normalidade. Se o pensamento é nobre, se os planos são nobres, eu já chego com a energia equilibrante que vai reorganizar os complexos campos celulares, vai harmonizá-los com os futuros hormônios e aumentar a produtividade, porque eu chego com a matéria-prima e com a lei. E, ao mesmo tempo, ela recomenda: mergulhe um pouco mais e converse com a força mantenedora do físico e do perispírito. Que forças são essas? Nós chamamos carinhosamente de elementais. Os seres que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. E agora, eles existem ou não existem? Porque Kardec narra que eles formam a força de atração para unir os elementos subatômicos para a confecção de um átomo. E, ao mesmo tempo, a lei de repulsão. Como criá-los? Leon Denis em O Grande Enigma. Quando eu coloco um pensamento em ação, iluminado pela minha inteligência e qualificado pelas minhas virtudes, quando eu atraio uma porção dos elementos, princípios inteligentes do universo, unindo dois ou mais, eu já crio os elementais, a matéria elementar. E eles é que transformam-se no fluido universal, na matéria mental, na bioenergia, nos infracorpúsculos, nas linhas de forças, em tudo que existe em nosso cenário. Está muito confuso? Então vamos terceirizar. Porque até agora é o que nós falamos de autocura. É eu provendo a minha realidade, criando a minha realidade, como nós aprendemos no Espiritismo. Agora, se eu não quero, eu terceirizo para você. Ore por mim. Será que eu vou sarar? Isso é Joana de Ângeles. Você que está orando ficará muito bem, porque está se iluminando de dentro para fora. Está se plenificando, está se autocurando. Agora, eu que estou recebendo as suas orações, recebo apenas estímulos. Ou seja, faça no seu universo o que eu estou fazendo no meu e você ficará parecido comigo. Bom, eu quero terceirizar para a água magnetizada. Tudo bem, eu vou encarnar a minha consciência nesta água, porque eu vou transferir as minhas virtudes para qualificar esses fluidos e vou encarnar as minhas virtudes nesta água. Ela vai resolver o problema de vocês? Vai aliviar os efeitos. Não alivia? Em meio segundo eu faço isso se tenho virtudes, porque isso é Allan Kardec. Eu vou gravar nos fluidos ou nos fluidos, na energia ou em algo condensado, as minhas virtudes. Está lá muito claro. Agora eu estou encarnando a paciência, a ciência da paz, tolerância, que é entendimento, ao mesmo tempo, autoconfiança, o que eu quero transferir para o outro, o que o outro precisa para reerguer o seu patrimônio. Porque o que eu vou transferir para o outro não é algo pronto. Forças, estímulos, segundo Joana de Ângeles e outros autores. Bom, é por meio do alimento, porque Hipócrates diz que seu alimento seja seu medicamento. E eu pergunto duas coisas a vocês. Dentre vocês, quem ama comer? De vez em quando vocês comem? Só um ou dois ou três levantaram a mão. Ninguém mais, nem comer amam. Agora, quem ama cozinhar? Mais outras duas perguntas. Quem faz o que ama? Uma pergunta já, está valendo. E quem ama o que faz? Quem ama o que faz tudo que existe por amor. Então não trabalha. Porque o trabalho com Jesus por amor é lazer. Então pode ser o que for. Quem faz o que ama,
só faz o que gosta de fazer. Por isso que tem pessoas que odeiam cozinhar. E tem pessoas que têm preguiça até de comer, porque eu tenho vários amigos que têm. Tem preguiça até de mastigar, não tem? Mas quando eu tenho consciência do que é uma alimentação, que o Hipócrates, como pai da medicina, disse-nos, que seu alimento seja seu medicamento. Só que pensamos que alimento é só o que comemos. O que lemos é alimento. O que ouvimos é alimento. Em quem tocamos fisicamente, eu estou alimentando ou perturbando o meu universo. Então, tudo que os meus sentidos captam são considerados alimentos. Agora, quando eu estou comendo de fato, eu estou presente naquilo que eu estou fazendo? E o doutor Lair Ribeiro ultimamente tem perguntado, qual foi o alimento do seu alimento? Você pôs o seu alimento no mocinho chamado micro-ondas? Ele vai detonar mais de 97% de tudo que é vital no seu alimento e transformar vários em cancerígenos. Não acredite no que eu estou dizendo, vai pesquisar. Agora vai ter alguém que quer vender o micro-ondas, defendendo que ele não tem nada a ver com isso. Só que a onda é 20 bilhões de vezes mais potente, arrebentando a molécula de dentro para fora, do que o fogo, a lenha, elétrico, a gás, que aquece amorosamente de fora para dentro. Agora, não acredite em mim. Compre um passarinho. Se vocês tiverem coragem, coloque o passarinho na cozinha, na área do fundo, como amigos já fizeram. Mais ou menos 2 meses ele morre, pelas radiações do micro-ondas que está na cozinha. E ele está lá na área. Pegue uma plantinha e pegue no micro-ondas, aqueça a água lá no micro-ondas, deixa esfriar e depois põe na plantinha e me diga quanto tempo ela vive com a água do micro-ondas. Depois vocês fazem a comparação com o universo de vocês. Não precisa acreditar. Os espíritos são consciências livres. E eles não impõem, eles propõem baseado em experiências levadas a efeito, o que estão nos recomendando. Mas o celular não emite ondas, radiações? E na hora da alimentação é hora de estar com o celular na mesa? Pelo menos, na hora do almoço, eu desliguei o meu, que está desligado até agora, e coloquei lá na cadeira onde estava sentado primeiro, mesmo desligado, longe da mesa de refeição. Porque eu tenho consciência do que é uma onda de radiação. E ainda, às vezes, eu estou com ele conectado no carregador, que aumenta a vibração radioativa mais ou menos 1000 vezes a mais de quando ele está desligado a tomada. E ainda tenho coragem de colocar no ouvido. Que dependendo, se eu ligo o celular e ligo o micro-ondas, um pode explodir o outro. Isso são fatos. Mas não acredite nisso. Deve ser criancice. Nós queremos trazer junto com a refeição o chamado refrigerante. Só que o tempo já acabou. Só do refrigerante. Aí o resto fica para amanhã. Esqueço que um copo de refrigerante eu tenho obrigação moral de tomar 32 de água com pH de 9. Que raramente vocês vão achar. Para jogar para fora somente o excesso das toxinas. A hora da refeição é a hora da saliva. As enzimas representam o que eu pensei, o que eu desejei, em que aquele alimento vai transformar-se quando entrar em mim. O que eu espero que ele faça por mim e quais as diretrizes que ele vai receber da minha própria consciência quando eu estou recebendo os alimentos. Então, hoje foi somente algumas linhas gerais do que nós vamos dialogar amanhã, que teremos um tempo maior. Então, vamos trocar ideias como livre pensadores. E amanhã, vamos falar um pouco da anatomia do espírito, o que ele é, algumas de suas facetas, e o que nós podemos fazer para melhorar as nossas condições, não só no processo da autocura, porque curar-se é uma obrigação moral, porque Deus não criou doenças.
já que medicina nenhuma, por mais que todas são de Deus, a medicina acadêmica e a medicina espiritual e outras, elas não curam, aliviam os efeitos. Se pensam que a medicina espiritual vai curar a causa, não cura. Elas interferem no mundo perispiritual e até mental. A medicina acadêmica no mundo físico e, às vezes, em parte do mundo perispiritual, dependendo de qual a terapêutica. Agora, a causa da enfermidade, somente a conscientização e a mudança do indivíduo para que haja a erradicação, conforme Joana de Ângeles. Paz e luz e muito amor a todos.